Vamos dar início, então, à palestra. Então, eu vou convidar já a professora Adriana D'Agostini para subir aqui, por favor. Bom, a professora Adriana D'Agostini é professora do Departamento de Estudos Especializados em Educação e atua também no programa de pós-graduação em Educação da UFSC. Ela possui graduação e mestrado em Educação Física, e ela possui doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia. É pesquisadora do grupo de estudos sobre as transformações do mundo do trabalho, o TMT, aqui da UFSC, e pesquisa temas relacionados à educação, trabalho, escola pública, juventude, educação do campo e movimentos sociais. E, atualmente, ela coordena o projeto de pesquisa A Reprodução Social de Jovens frente às transformações do mundo do trabalho e seus processos de escolarização, limites e perspectivas do futuro, que tem como objetivo de estudo a reprodução social de jovens através da relação trabalho-educação. E pesquisou com as juventudes do México, Itália, Brasil e Espanha. Então, acho que é um tema também que interessa aqui a nossa plateia. Mas hoje, ela vai falar sobre o novo ensino médio, um dos desdobramentos do projeto educacional do Capital. Então, professora Adriana, a gente agradece muito já o teu aceite, tá? E a palavra é tua. Então, boa noite a todos, todas e todes. Muito obrigada pelo convite, da Semagel, e gostaria de iniciar dizendo que essa atividade também, das 3 mesas da Semagel, passou a ser também uma atividade de greve, porque nós estamos em greve nessa universidade, os professores, desde o dia 7 de maio, os estudantes desde o dia 8, de maio, e os tais já estão aí há mais de 2 meses, com greve em defesa dessa universidade. Então, como atividade de greve, com autorização, do Comitê de Ética, nós estamos aqui para debater com vocês um assunto que é muito importante, que é a questão do novo ensino médio, como um dos desdobramentos do projeto educacional do Capital. E a formação, por que a importância de pensar esse novo ensino médio? Porque a formação da juventude é de interesse dessa relação capital e trabalho. A gente pode se perguntar, será que existe mesmo um projeto educacional do Capital? Por que o Capital tem interesse em educação? E aí nós vamos dizer que a escola, de forma universalizada, massificada, ela surge lá no século XVIII, exatamente na passada da manufatura para a grande indústria, onde a necessidade de formação dos trabalhadores em geral se torna uma necessidade tanto como reivindicação dos trabalhadores, pela situação em que as crianças e os jovens viviam naquele momento, como para os capitalistas, que também precisavam garantir, força de trabalho e formação dessa força de trabalho para o futuro. Então, desde lá, a questão da universalização, da exigência de uma escola pública, de uma escola laica e de uma escola que vincule trabalho e educação, se coloca e permanece. E permanece como, depois, reivindicações do desenvolvimento aí, de diferentes formas de organização do trabalho, como, por exemplo, no Fordismo, Taylorismo, depois, na passada, do Fordismo para o Toyotismo, ou acumulação flexível, isso se coloca também fortemente, acompanhando, então, as mudanças
do mundo do trabalho também vão sofrendo alterações esse projeto educacional. Tá? Então, o que nos interessa agora, né, para pensar o ensino médio? Nos interessa exatamente essa passada do Fordismo para o Toyotismo, né, ou para acumulação flexível, e de que influências isso tem nas políticas educacionais, para a gente chegar no novo ensino médio como uma radicalização desse processo. Tá? Então, quem são as pessoas, quem são as entidades, quem formula, né, e disputa essa educação do capital? Né? Então, quem disputa essa educação são os empresários. E aí, eu vou pedir licença porque eu vou ter que mudar uma telinha lá que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. No Brasil, nós temos um movimento que se chama Todos pela Educação. Esse movimento Todos pela Educação tem como mantenedor, olha só, vários bancos, empresas, institutos vinculados a grupos de empresários. Tá? Mas, como que a gente chega aí, né? Na década de 90, nós temos um marco, um documento marco, bastante importante, organizado pelos organismos multilaterais, que é as diretrizes da Conferência Mundial de Educação, que aconteceu na cidade de Chongqing, na Tailândia, onde 155 países foram signatários dessas diretrizes. Certo? Essas diretrizes e esse evento, né, essa conferência, foi organizada pela Unesco e pela Unicef e foi financiada pelo Banco Mundial. Aí já nos dá algumas pistas, né? Ou seja, foi daí se tirou várias diretrizes para as questões de erradicação de analfabetismo, né? E também diretrizes para a produção de uma educação cidadã, principalmente voltado para uma cultura da paz. Certo? Então, várias dessas diretrizes, principalmente a universalização da educação, a ampliação do número dos anos de escolarização dos países não desenvolvidos ou em desenvolvimento, né, foram tratadas nessa conferência. Essas diretrizes mundiais, então, organizadas por organismos multilaterais, chega, então, ao Brasil, também na década de 90, e o nosso primeiro documento formulado dentro dessa perspectiva foi a própria LDB. Tá? Então, a LDB tem desdobramentos, né, dessa conferência, dessas diretrizes no seu corpo. E já aí na LDB, então, vai se tratar do ensino médio, né, da crise do ensino médio e da necessidade da ampliação do ensino médio. O segundo documento bastante importante dentro dessa lógica e que também respeita as diretrizes dessa Conferência Mundial de Educação é o PNE. O primeiro PNE, né, de 2001 a 2010, e depois o segundo PNE, que é o que finaliza esse ano, certo? No Brasil, então,
vai existir, né, a formação do movimento Todos pela Educação. Esse movimento é formado por esses. Aqui é um PowerPoint, se eu apertar aqui vai funcionar? É um PowerPoint, não é um... Não. Alguma coisa... Ih. Vai precisar do meu dedo aí, peraí. E esse movimento, então, gente, é só esse aqui, depois o outro vai funcionar lá. Olha, eu quero só mostrar. Esse movimento vai ter uma rede de articulação, gente. Esse movimento vai ter uma rede de articulação que vai desde as fundações, os conselhos, tá? Então, eles estão colocados de forma muito expressiva na formulação das políticas educacionais. Então, olha só, antes, né, os mantenedores do movimento, bancos, as instituições de bancos, de empresas, né? Da Ambev, o Grupo Lehman, né, por exemplo, muito preocupados, né, entre aspas, com educação. E eles se organizam em várias redes, que são desde as fundações até os conselhos, inclusive o Conselho Nacional de Educação, os ministérios, o MEC, né? E assim vão, e dentro do Congresso e da Câmara também. E, portanto, eles vão disputando com as demais forças um projeto de educação para o Brasil. Um projeto de educação que está atrelado, né, a essa lógica da educação como mercadoria, da mercadorização dos espaços. E o ensino médio é uma dessas possibilidades. E eu vou mostrar um pouquinho do porquê disso, certo? Agora eu queria que voltasse o outro slide do PowerPoint. Isso. Agora, olha só. O ensino médio, o novo ensino médio, ele é uma lei, certo? Para a formulação dessa lei, nós tivemos, desde 2009, projetos pilotos que foram sendo organizados e experimentados para chegarmos no projeto da reforma do ensino médio, que agora se intitula Novo Ensino Médio. Por exemplo, em Santa Catarina, vocês lembram que tinham escolas que aderiram a um programa que se chamava Ensino Médio Inovador? Alguém aqui estudou no Ensino Médio Inovador? Uhum. Tinha muita inovação lá? Não, né? Então, mas esse projeto foi uma das bases para a configuração dessa legislação do novo ensino médio, tá? E outros, porque conforme o Estado tinham nomes diferentes, mas projetos que eram muito semelhantes. Então, né, essa é a 13.415 de 2017, é a lei do ensino médio. Olha só a quantidade de leis e questões que essa lei altera. Ou seja, ela não é qualquer lei. Ela mexe numa estrutura enorme do conjunto que diz da responsabilidade sobre a formação dos jovens. Essa lei altera, claro, a própria LDB, altera o Fundeb, altera
a CLT altera alguns decretos aqui, né, que vão falar do fomento, da política e do fomento da educação em tempo integral. Então, vocês veem como é uma lei que não dá para ser analisada somente por ela, porque ela provoca alterações em outros âmbitos, certo? Olha, então, o assunto da lei, né? Alteração de leis de diretrizes e bases da educação nacional, do ensino médio, a ampliação da carga horária, alteração do currículo, né? E criação, então, de um tempo integral, né? A partir dessa jornada. A outra questão a gente já mostrou que essa lei altera várias outras leis, certo? Mas também não podemos fazer a análise do ensino médio só pela lei do ensino médio. Olha, todas essas medidas, a medida provisória de 2016, a própria lei, a portaria de 2017 e a outra portaria de 2018 vão trazendo reformulações para a própria lei do ensino médio. O ensino médio lança a ideia, então, a lei, e essas outras medidas, portarias, vão regulamentando isso nos estados e federal, né? Tá? Olha só, no estudo que a gente realiza desde 2009 até agora, a gente diz que três eixos são fundamentais no novo ensino médio, de alteração, de reforma do novo ensino médio. Um deles é a questão da carga horária. Outro, o currículo. E outro, as possibilidades de parcerias público-privadas para atuação, para concretização desse projeto do ensino médio. E a gente já vai demonstrar onde está isso e essa articulação entre esses três eixos, como projeto do capital, claro, certo? Então, olha só, nós tínhamos uma carga, né, que na verdade nem é atual, ali era a carga antes de ter o ensino médio, né, de 800 horas em 200 dias. O que aconteceu? Né, que progressivamente, desde 2017 até 2022, essa carga horária teria que passar a ser de 1.400 horas. Então, progressivamente. Então, ano até 2022 tinha que chegar, de 2017 até 2022, tinha que chegar a essa carga horária das 1.400 horas. 1.400 horas em 200 dias letivos, dá quantas horas por dia, gente? Cálculo aí, matemática. 7 horas e meia, né? 7 horas e meia na escola. Então, olha, é uma ampliação de carga horária muito grande. Né? Aí tem uma confusão proposital também no termo da lei, que é da ampliação do tempo, né, jornada de tempo integral e educação integral. A educação integral não necessariamente precisa acontecer em tempo integral. Então, o que acontece aqui, de fato, né, é uma ampliação da jornada, né? É uma escola de tempo integral, não necessariamente uma escola de educação integral, que aborda outras questões, né, no âmbito filosófico, de formação mais
integral, né, do sujeito. Tá? Olha só, uma das questões que estava posto lá no ensino médio inovador e que também se colocou aqui para o novo ensino médio é a extinção do ensino médio noturno. Mas chegou 2022 e não foi possível acabar com o ensino médio noturno, porque a nossa juventude em geral precisa trabalhar e agregar renda à sua família, não é? Então, não foi possível cumprir essa meta da lei. E aí, mas tem que cumprir a carga horária das 1.400 horas. Como é que se resolveu esse problema a partir de 2022? Em 2023 e 2024, agora esse ano? O ensino médio noturno não é mais de 3 anos. O ensino médio noturno é de 4 anos para poder dar conta dessa carga horária necessária para o ensino médio. Ok? Então, olha, é uma mudança significativa, certo? Para a juventude e para uma concepção de educação. O outro eixo é a questão curricular. E aí, a questão curricular tem bastante mudança. Por quê? Porque nós temos aí uma base comum, né, ditada pela BNCC do ensino médio. Essa base comum curricular se pauta em uma carga horária bastante elevada de português e matemática, tem como ainda obrigatório, né, e base comum inglês, e uma aula de sociologia, uma aula de filosofia. Daí, um ano tem filosofia, o outro ano tem sociologia e tal. E temos os itinerários formativos, certo? Então, as disciplinas, né, tirando essas que eu falei, estão organizadas em linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas sociais aplicadas. Por que não tem tecnologia nas ciências humanas? Eu não entendi, mas tudo bem, né? E aí, gente, tem uma parte diversificada. Essa parte diversificada, que vai estar dentro dos itinerários formativos, que é a responsável por abordar questões históricas, econômicas, sociais, ambientais e culturais, né? E agora também não precisa mais ser organizada em formas de disciplinas. Podem ser disciplinas, podem ser estudos e práticas, e podem ser outras formas ainda, como projeto de vida, ou outros nomes, a depender como o sistema de ensino vai se organizar, certo? E olha, aqui ó, os conteúdos, isso é do texto da lei, tá, gente? Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos, atividades online, ou seja, isso é uma coisa que também nunca tinha acontecido. No termo da lei está dizendo como é que a gente tem que avaliar os alunos nesse sentido, e não colocando só a concepção de avaliação. Incrível, né? Ou seja, está muito bem amarrado o que essa lei pretende, né, de controle, tanto na formação dos jovens, quanto no controle do trabalho do professor. Aqui os itinerários formativos, né? Então, os itinerários formativos também se organizam em 5 eixos,
que vai ser linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas, sociais e aplicadas, e o pulo do gato, formação técnica e profissional. Tá? Vocês sabem o que significam essas áreas? E onde vocês se localizam nessas áreas? A área de linguagens vai estar lá português, literatura, língua estrangeira, artes e educação física. Na matemática é a matemática, né? Ciências da natureza entra química, física e biologia. As ciências humanas e sociais entra história, geografia, sociologia e filosofia. E a formação técnica profissional são os cursos, né, técnicos profissionais que podem ser feitos em parcerias, por exemplo, com os institutos federais ou com o nosso amado SESI, SENAI, SENAC, SENAR, os 5 S's. Estabelecendo aí uma relação concreta do nosso terceiro eixo, parcerias público-privadas. Porque essas instituições são privadas. Né? Então, a formação técnica profissional não necessariamente vai acontecer dentro da escola. Pode acontecer fora da escola e ser certificada pela escola. De muitas formas. Né? E em Santa Catarina e na maioria dos estados, o que tem acontecido, gente? Cada escola organiza, né? As escolas que têm condições de organizar mais do que um itinerário, ok, mas cada escola tem que organizar até, olha só a palavra, até 2 itinerários formativos. Ou seja, pode ter escola que tenha para oferecer para os estudantes só 1. E aí toda aquela propaganda da escolha do jovem para sua formação foi por água abaixo. Lembra que tinha propagandas maravilhosas, né? Passando em rede aberta, inclusive na TV, sobre a escola e o protagonismo dos jovens. Mas, né, o que nós temos visto de realidade é que as escolas têm conseguido organizar 1 ou 2 itinerários e, portanto, pode ter jovens que vão conseguir ter aula de ciências da natureza. Tem outros jovens que vão conseguir ter aula só de ciências humanas, outras só de linguagem. Ou seja, nós perdemos a noção do todo, porque a escola precisa nos formar para que a gente tenha condição de entender a nossa relação com a natureza e a nossa relação com os outros seres humanos. Portanto, o conjunto dos conhecimentos compostos pelas disciplinas são base para essa compreensão, para a ampliação dessa compreensão. Agora, como é que isso vai se dar se o ensino médio, que é o local, né, o ciclo de aprofundamento desses estudos, vai estar fragmentado dessa forma? Né? Tá? Então, essa é uma das críticas que a gente estabelece a esse projeto educacional. Então, a formação profissional não necessariamente precisa ser dada por professores da escola, pode ser por fora da escola e pode ser por pessoas de notório saber. Ou seja, mais um golpe sobre os professores. Aqui não vou especificar isso aqui. Os profissionais que eu falei agora, né, não necessariamente
Para a base comum curricular, sim, tem que ser pessoas formadas em nível superior em cursos de licenciatura, mas para os itinerários formativos não pode ser pessoas de notável reconhecimento. Financiamento, né, gente? O projeto, desde o do ensino médio inovador, no caso aqui de Santa Catarina, tem financiamento do BID, financiamento do Banco Mundial para a sua implementação, né? E conta com recursos do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tá? Então, para estimular, né, a efetivação do projeto, né, as escolas que iam aderindo ao projeto iam recebendo mais recursos do que outras escolas que não aderiram. Mas isso vai acontecer de 2009 até 2022, porque a partir de 2022 é obrigatório para todos. Todas as escolas têm que colocar, como que a gente diz, concretizar, né, o ensino médio. Então, olha só, de 2009 a 2017 foi a fase de construção do novo ensino médio. A implementação aconteceu de 2017 a 2022. A implantação, ou seja, a obrigatoriedade, de 2022 até agora. Então, nós temos uma experiência aí de 2 anos, né, de implementação de fato nas escolas. E essa implementação, ela de fato alterou em muito a organização das escolas. Porque, olha, exige uma questão de espaço que as escolas não têm, e não teve alteração substancial nas escolas para comportar essa jornada de tempo integral. A questão de merenda, almoço, já que são tantas horas na escola, né? E do ambiente adequado para, além dos momentos de aula, ter convivência, socialização, jogos, atividades diversificadas. Uma estrutura, precisaria de uma estrutura muito maior, né, muito mais ampla do que o que a gente tem hoje. E aí, então, né, para essa readequação, o que acontece? Aconteceram muitas parcerias público-privadas. Com quem essas parcerias? Com aquele primeiro quadro que a gente viu, das fundações que fazem parte do Todos pela Educação. Ou seja, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco. Né? O que tanto banco tem interesse em educação, hein, gente? Será que a educação dá dinheiro, né? Por que eles têm tanto interesse? Então, essas fundações foram formando parcerias com os estados e fornecendo que tipo de serviços, né? Formação de professores, material didático, formação para gestão, tanto das secretarias quanto das direções de escolas. Ou seja, uma drenagem de fundo público para o setor privado. Nesse sentido, né? Do privado que, além de acessar fundo público, ainda direciona um projeto de formação. E, por outro lado, acontece também de ter investimento público diretamente nas instituições privadas, com as isenções e com projetos como FIES e ProUni. Né? Então, são 2 formas aí de parcerias público-privadas que acontecem em âmbitos diferentes, né? Mas
parcerias público-privadas, tanto do privado para dentro do público, quanto do público que é empurrado para o privado. Olha só. O dado de 2019, agora nós temos que atualizar, são agora mais ou menos uns 16 milhões, né, de desempregados esse ano. Eu só não atualizei aqui. Taxa de desemprego, né? 26%. Ou seja, nós temos um contingente de pessoas que precisam estar por mais tempo na escola para ir mais tarde para o mercado de trabalho, porque não há postos de trabalho para todo mundo. Essa é uma relação, trabalho e educação, também importante para contabilizar, e o novo ensino médio corrobora com essa situação. A readequação dos currículos, né, também conta com uma outra novidade, que são o desenvolvimento das competências socioemocionais, ou seja, preparar a juventude já no seu período de formação para aguentar o tranco, né, como a gente diria, a pressão psicológica da incerteza, do não emprego, do emprego informal, da precarização, dos trabalhos em forma de multitarefas, né? Então, vem nesse sentido. Então, a reforma do ensino médio, que é agora o novo ensino médio, ela não começa com a lei em si. Ela é anterior, como eu já tinha falado, né? Desde 2009, certo? Quem são os produtores disso, né? Principalmente o Banco Mundial e o movimento Todos pela Educação, que está por trás, então, dessas propostas e do financiamento para a realização dessas propostas. Aqui, eu vou pular isso aqui que não interessa, são categorias teóricas que vão sendo usadas de todos os campos, né? Inclusive dos críticos, para a formulação do novo ensino médio. Esse aqui é um projeto aqui do Estado que eu não vou falar. Então, olha só, quero voltar aqui. A ação, né? O Banco Mundial, ele prepara essa reforma, né? Em 4 ações. Primeira ação, né? Uma política de educação ou um programa não pode beneficiar diretamente todos os participantes interessados no sistema. Então, o que eles fazem? Eles fazem os projetos pilotos por adesão e financiamento para quem está aderindo ao projeto. E essa, então, é a ação do Todos pela Educação no ano de 2006 e 2007, já preparando a reforma do ensino médio. A segunda ação é na prontidão, né? A questão de como que o governo vai, nos momentos de crise, aproveitar para passar esse tipo de reforma. E aí nós temos ações, né, como a deposição da presidenta Dilma, a emenda constitucional 95, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e, no bojo, a reforma do ensino médio. Ou seja, né, se aproveita de um momento de crise para que os seus projetos avancem, né? Como na pandemia foi uma janela de oportunidades para esse movimento Todos pela Educação, por exemplo, né? Galgar aí na mercadorização da educação. A outra ação é a preparação de quadros, né? E aí o Banco Mundial
se esmera muito nisso, né? E, inclusive, ele tem um escritório dentro da esplanada dos ministérios, gente. Né? Ou seja, articulação aí do mercado financeiro diretamente vinculada às reformas e, inclusive, à reforma do ensino médio. A quarta ação, né, é uma abordagem sistêmica, ou seja, um contexto político, o alinhamento das reformas do sistema educativo, os instrumentos necessários para garantir essas reformas. Quais são essas ações, né? Um governo ilegítimo, naquele momento, 2017, era governo Temer, né? Ações que vão ganhar força nesse momento, FIES, ProUni e a própria elaboração da BNCC, e a transição com as duas portarias que eu falei, que para entender a reforma do ensino médio precisa analisar elas em conjunto, né? Que são essas duas que estão postas ali. Porque uma vai falar do financiamento e a outra vai falar do tempo integral, de como efetuar o tempo integral. Isso aqui eu vou pular porque é a questão de gastos orçamentários. E aí chegamos na própria lei, né? Olha só, a lei altera a jornada, altera o currículo também, por formação pelos itinerários formativos. E o jovem, né? O jovem tem a possibilidade de fazer o ensino médio regular, ter a jornada ampliada, ou seja, essa jornada integral, ir para o ensino noturno, ir para o EJA ou ir para fora da escola. Tá? Essa é a consequência desse processo. Por quê? Porque o jovem precisa trabalhar. Né? E, portanto, a imposição dessa forma limita possibilidades de trabalho para os jovens. Jornada ampliada, né, quem consegue permanecer no ensino médio em tempo integral? Uhum. Bom, aqui tem mais umas questões de hierarquia, né, sobre a jornada ampliada. Então, está no artigo da lei. No estado de Santa Catarina, a parceria é com o Instituto Ayrton Senna, e aí vai depender da sede, chegando nas escolas. O contrato, né, com o Instituto Ayrton Senna é um contrato de 10 anos, e em 3 anos a intenção era finalizar o ensino médio noturno, que não deu certo. Aí tiveram que ampliar um ano, né, no ensino médio noturno. O estabelecimento da gestão democrática e o outro critério para a ampliação da jornada era iniciar com a jornada 3 vezes 7, né? Ou seja, 3 dias na semana teria que ter 7 horas de aula para progressivamente chegar nas 1.400 horas, que resulta em 7,5 horas de aula por dia. Aqui alguns critérios, né? O financiamento aí do BID, com o estado de Santa Catarina, principalmente. Diminuição da jornada e aumento gradativo dessa jornada, e as competências socioemocionais que surgem pela primeira vez. No entanto, quando eu perguntei para o colega quem fez o ensino médio inovador, né, e se tinha muita inovação no ensino médio inovador, ele disse que não, né? E, de fato, olha só, se há uma jornada ampliada, mas não há muita alteração no quadro, porque esse financiamento
ele vem de uma forma enviesada, em forma de apostilas, ou seja, muito pouca coisa muda na escola, né? No sentido do conteúdo a ser tratado, das atividades a serem realizadas, porque essas condições não foram dadas para as escolas. E aí, o jovem que está na jornada ampliada, essa de tempo integral, também trabalha. Mas daí vai trabalhar de freelance, no turno da noite, né? Por hora, nos Uber, na entrega de comida, não é? Todo mundo trabalha. Essa é a realidade dos nossos jovens. A outra questão muito importante são as DCNEMs, que são as diretrizes curriculares, que foram transformadas para caber esse formato aí. Olha, os itinerários formativos não é uma possibilidade para todos, né? Ou seja, não são todos que vão conseguir fazer todos os itinerários, então vai ser bem seletivo, e isso é muito fatal para os professores das escolas, porque as escolas vão ter que fazer o arranjo do itinerário formativo com o seu quadro de professores permanentes. Os professores que mais têm deficiência, que mais faltam na escola, vão ficar de fora. E isso vai fazer com que se tenha, no estado de Santa Catarina, por exemplo, menos contratação de professores ACTs. Vocês veem que aumenta a jornada, diminui o currículo no sentido do conhecimento, mas amplia no sentido das competências a serem adquiridas para o mundo do trabalho, e diminui a necessidade de professor dentro da escola. Que economia perfeita, hein? E aí, gente, nós temos aqui outra questão, que é a possibilidade, a entrada da EAD já no ensino médio. E essa EAD está 20% de EAD na jornada ampliada, 30% no ensino noturno e 80% na EJA. Que é um absurdo. Alguém que está na EJA, como é que vai acessar isso de forma quase autodidata pela educação à distância? Né? E aí, a realidade nas nossas escolas é bem absurda. Por exemplo, vocês já foram lá na escola do norte da ilha, na escola jovem do norte da ilha? Então, na escola jovem do norte da ilha, tem a sala do professor online. Durante o horário da educação à distância ali, o professor tem que estar nessa sala, lá tem computador, tem a rede de internet, propondo atividade para os estudantes que também estão na escola. Porque antes eles tiveram aula de português ou de matemática, e depois eles vão ter aula de geografia com o professor online. Só que o professor online está na sala do professor online, postando alguma atividade, e os estudantes estão no pátio, ou na biblioteca, ou em alguma sala, fazendo a atividade. Aí bate na porta, né? O estudante abre. Ô, professor, não entendi aqui o que tu quer. Com o celular na mão, porque ele está fazendo isso com o celular, né? Ou seja, não faz sentido. Exatamente. Né? Mas são situações que acontecem. Eu assisti isso. Quais são as tendências, né, gente, e o que de fato se realiza? A tendência é que o jovem, né, migre por necessidade de trabalho para a educação à distância,
para o EJA, né, na verdade, para o EJA, e que o EJA pode ser até 80% à distância. Ou seja, liberalização do fluxo para formações subsequentes em EAD, que impele e acolhe, né, porque tem as duas questões. A outra tendência é a redução das escolas. Ou seja, grandes escolas, né, e escolas que vão estar focada em 60% do seu currículo na base comum curricular, que é formada só pelas aquelas disciplinas que eu falei, e os outros 40% nos itinerários formativos. Sendo que parte dela, 20% dela, pode ser em EAD. Ou seja, menos 20%, né? 60% do currículo, menos os 20% do EAD, nós temos uma parte comum limitada a algumas disciplinas que vai resultar em 48% do currículo que nós tínhamos anteriormente a essa lei. Grave, né? Ou seja, um aligeiramento na formação e um impacto no conhecimento a ser adquirido pela nova geração. Dispensa de professores, eliminação do ensino noturno, essa era uma tendência, mas ainda não conseguiu se realizar. Eles deram outra solução. Aqui são as referências, tá? Ou seja, por que o novo ensino médio é um dos exemplos de concretização, de realização de um projeto educacional do capital? Porque resolve a questão do desemprego, né, crônico, por alguns anos, empurrando isso para frente, ampliando a jornada escolar, porque altera o currículo, aumentando a jornada, mas diminuindo o currículo na sua base comum, mas amplia em quê? Amplia no desenvolvimento das competências, que é o que interessa ao mercado de trabalho nesse momento. E, terceiro, as parcerias público-privadas, que agora têm um campo fértil de realização, tanto pela via da formação profissional, quanto pelos demais caminhos de mercantilização que a gente já explicou aqui da educação. Então, no momento que nós vivemos, né, na relação trabalho-educação, nós temos muito conhecimento já acumulado e objetivado nas máquinas, nos processos, na tecnologia e, portanto, a força de trabalho, né, pode ser, uma parcela da força de trabalho pode ser descartada. Portanto, a não aquisição do conjunto dos conhecimentos para esse projeto agora é um elemento importante. Estamos abertos, não sei, para perguntas, para colocações, para o que quiserem. Obrigada. Obrigada, Adriana, pela fala. Pessoal, alguém quer fazer pergunta? Tirar dúvida? Vocês querem? Tem que vir até aqui, tá? Só. É que tem a gravação aqui. Ah, é. Não. Ah, então fala alto. Não, então fala. Fala. É. Dá tchauzinho.
Isso. Qual é a ligação. Se tem tipo uma oferta de tipo uma propaganda do ensino EAD nas escolas, no caso. Então, vamos fazer um bloco? Pode ser? Pode ser, se tiver. Pode ser. Olá, eu sou o Márcio. A senhora falou de 3 pontos, né? Mas tem um quarto, acho que também é importante lembrar que o orçamento da educação é um orçamento grande, né? E, lógico, né, para o capital financeiro, né, é interessante que esse orçamento não cresça, né, principalmente para que se garanta futuramente o pagamento dos títulos públicos, né, que, em grande medida, estão na mão dessas instituições, inclusive, né, essas instituições financeiras. Né. Então, é o jogo, né, que o mercado está jogando e está ganhando, né, porque ele está garantindo, né, futuramente o pagamento desses títulos que eles detêm. Né. Então, a educação tem um orçamento considerável, então eles buscam, obviamente, garantir o rendimento futuro, né? Além, claro, de outras coisas, como taxa Selic e por aí vai. E também, eu acho que a mesma lógica serve para os gastos em saúde, né? Porque, enfim, são os dois ministérios que têm um orçamento bastante elevado. Ao mesmo tempo, se vê, né, o interesse, principalmente do Arthur Lira, né, em controlar essa pasta. Né? Por isso, uma grande disputa, né, que ele tem em colocar nomes, né, tanto no Ministério da Educação quanto na Saúde, sobretudo, que é a principal reivindicação dele. Até porque parece que o Ministério da Educação, né, a princípio, né, já está bem servido aos interesses do capital, né, com a presença do Camilo, que tem adotado todas as pautas, né, que o Todos pela Educação coloca na sua mesa e não tem feito as revogações, né, enfim, que a gente gostaria que fizesse, sobretudo sobre o ensino médio, mas não só sobre o ensino médio. Né? Ou seja, o revogaço ele é algo, né, bastante discutido pela esquerda, mas que não foi feito em nenhuma medida pelo atual governo. Então, essa é uma coisa. Outra que eu gostaria que a senhora comentasse, mas também falasse um pouco como que isso se estende para o ensino superior, né, principalmente com as reformas curriculares, né, principalmente das licenciaturas, né, porque o ensino médio precisa lá na frente também, né, de um respaldo, né? Ou seja, precisa haver uma continuidade. Aqueles que não ficam represados, né, a mão de obra barata, né, e que galgam um pouco mais que a universidade também vão, né, ter lá na universidade as suas reformas. Né? Então, gostaria que a senhora falasse a respeito. Obrigado. Boa noite, meu nome é Pedro, eu agradeço pela fala da professora Adriana. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é, a BNCC ela pode ser considerada currículo, uma pergunta mais conceitual. E a outra é, deve existir uma base, uma BNCC? Isso. Então, vamos ver se eu me lembro de tudo. Primeira questão da EAD, né? Um dos eixos principais da BNCC e também, já desde da Conferência Mundial de Educação para Todos, que é a entrada do neoliberalismo no campo da educação, está previsto a construção de uma cultura digital. O desenvolvimento dessa cultura digital ela é necessária para várias frentes, né? Uma, para próprio uso dessas tecnologias no dia a dia, né? Ou seja, conseguir ir no banco, acessar o caixa eletrônico, usar o celular, né? Como de preparar para o que a gente está vendo agora
da internet das coisas, inteligência artificial e também, claro, as questões educacionais entrando aí na EAD. Então, o ensino superior em EAD cresce muito, né? Tem crescido muito. E cursos como pedagogia, cursos como educação física, né? Acontecem em num número absurdo assim, em EAD. Mas eu não vejo nas escolas diretamente uma propaganda para que se faça o curso superior em EAD. Tá? Eu ainda não vi isso. Mas a preparação, né, para isso está colocada, como a gente viu ali. Então, é uma preparação dessa cultura digital, né, do uso dessa tecnologia. Isso eu acho que a gente pode dizer. Agora, que tem a propaganda, aí já não sei, sabe? Mas que tem uma certa formação, né, para uma aceitação dessa possibilidade, sim. Né? Você me faz perguntas muito complicadas. Eu acho até que eu vou ter que pedir socorro aqui para o professor Mauro, que estuda financiamento, porque eu não estudo financiamento. Mas você diz que o financiamento da educação é alto, né? Eu não considero assim tão alto. Né? Para o capital, sim, por quê? É verdade, para o capital, sim, ele é alto, porque nós somos um número enorme de professores, de estudantes. Eu agora não trouxe minha pastinha, mas eu tenho esses dados e quantos são, mais ou menos, 1,5 milhão de estudantes. Né? É uma quantidade de professores assim absurda. Né? Então, a gente é sim um nicho de mercado para o lado do capital bastante precioso. E eles entram nisso de diversas formas. Uma das questões importantes nessa lógica do projeto neoliberal, do projeto Capital para a Educação, está no PNE de 2014. O PNE de 2014 alterou, né, o conceito de público, colocando que público é o que é acessado de forma pública pelo beneficiário, mas que ele pode ser público estatal e público não estatal. E aí, na meta de financiamento, que é a meta 20, eles colocam lá como meta 10% do PIB para a educação, certo? 10% do PIB para a educação sempre foi nossa reivindicação. Mas por que só em 2014 isso vai ser colocado? Nós não estamos nos 10% do PIB, tá, gente? Porque com essa inversão, esse recurso dos 10% de PIB pode ser tanto para investido, contabilizado nisso, o que está para a educação pública estatal e o que está contabilizado em formas de concessões, de bolsas e outras vias para o setor privado, o não estatal. Né? Então, o que a gente tem visto desde lá para cá? Que há sucessivos cortes e contingenciamentos de recursos para a educação pública estatal e ampliação de projetos que investem dinheiro, recurso no setor privado. Né? Essa é uma questão importante. Então, eu penso que a gente teria que realinhar, né, recolocar o conceito de público dentro da nossa legislação, dentro das questões de PNE e outras legislações, para poder ter um investimento maior e adequado no público. Né? E, portanto, para o capital, sim, para o capital é um nicho enorme de possibilidades para entrar. Né?
Não é à toa que o Lehman quer vender cerveja e tratar de educação, né? Fazer programas de educação. Então, bem lucrativo. Mauro, em relação a isso, tu teria contribuições? Porque eu acho que tu estuda mais isso que eu não tenho condições de responder tudo que ele me perguntou. Isso. Hoje lançado pelo Camilo Santana, sob protestos, inclusive, em Roraima, é o grande foco. Exatamente porque, percentualmente, como ainda é um recurso vinculado, e aí o capital tenta avançar também por outra forma de lutar agora pela desvinculação dos recursos da saúde e da educação, nesse nicho amplia a financiarização via o pé de meia no ensino médio. E outras formas que existem. Então, sim, tem muita coisa, mas aí é muito bom. Uhum. E você me perguntou se a BNCC pode ser considerada currículo, né? Olha, não deveria, né? Não deveria, mas ele tem se colocado para as escolas obrigatoriamente como um currículo. Como também não deveria ser considerado currículo um livro didático, né? Então, o currículo teria que ser um planejamento das escolas, vinculado ao projeto político-pedagógico da escola, que desse conta do conjunto dos conhecimentos, né? Sejam eles da natureza, das relações humanas, que nos auxiliasse a nos compreender aí, na relação com a natureza e nas relações sociais. E isso, os professores, né, formados no ensino superior teriam condições de realizar as escolhas, os eixos, a forma de organização. Agora, a BNCC é uma padronização, né? Organizada tanto de conteúdos como objetivos de aprendizagem e bastante instrumental. E ela está muito atrelada ao sistema de avaliação, principalmente a avaliação de larga escala e a possibilidade de planificação, né, desses dados dos estudantes pela questão alfanumérica a qual vai ocorrer as avaliações. Tá? Então, essa digitalização acontece também nessa questão dessa planificação das avaliações. Tinha uma outra pergunta em relação à formação dos professores. Eu acho que foi você mesmo que falou, né? Das reformas curriculares. Bem importante essa colocação, porque a partir da BNCC, nós temos um documento que é a BNCC Formação, a qual, e agora, em 2019, nós tivemos 2015, nós tivemos uma diretriz que altera os currículos das licenciaturas. 2019 tivemos outra. A reformulação de 2019 está sendo finalizada agora pelos cursos e agora já tem outra. Tem outra do final do ano... Final do ano passado ou do início desse ano? Do início desse ano. Esperando a homologação ainda, mas já temos outra. Ou seja, os cursos nem efetivaram uma reforma e já vão ter que fazer outra, porque já tem mais um documento para reformulação. Todos eles pensando a adequação da formação via BNCC e reforma do ensino médio. Então, o projeto, né, esse novo ensino médio, é uma reforma estrutural, educacional bastante grande e relevante e que altera muitas questões, né? Agora, isso acontece só no Brasil?
Não. Quando estava sendo discutido a reforma do ensino médio e a BNCC, nas legislações e no projeto, eles se utilizavam muito da reforma que ocorreu em 2013 na Espanha. Essa reforma também aconteceu na França. Esse tipo de reforma também aconteceu na Itália. O que aconteceu lá? Os professores se negam a realizar. E nada mudou. Só existe na lei. Só existe na lei. Mas, no dia a dia das escolas, não houve mudança, não acataram. Né? Então, nós temos que nos perguntar também, como estudantes, como professores, futuros professores que seremos, se nós vamos acatar isso, né? Como é que a gente vai? A gente pode resistir a isso? Uma das campanhas de revogaço, né, é o revoga o novo ensino médio. É uma das pautas da nossa greve também, lá na lista do revogaço. E os professores do Estado, principalmente, estão com essa campanha do Revoga Ensino Médio, porque quem está na linha de frente está percebendo o quão frágil e problemático é esse projeto para a formação dos jovens e para a própria atuação do professor dentro das escolas, dentro das condições que nós temos. Acho que é isso. Ele tinha mais uma pergunta lá? O colega tem mais uma pergunta? Boa noite, meu nome é Ravi, eu sou arquiteto, professor da UDESC em Laguna e estou fazendo doutorado aqui na UFSC e tenho as escolas, né, a estrutura física das escolas como tema de pesquisa. E, então eu tenho uma... Está falhando um pouquinho, mas... a minha pergunta é sobre o impacto na estrutura física e espacial que tem todas essas mudanças, né, porque tempo integral, por exemplo, você já reduz quase a metade da capacidade de uma escola especificamente, né? O que isso muda? Tem também um impacto, não sei quanto tem o projeto padrão, né? Agora os projetos padrão pelo PAR. O que isso tem de impacto nessa estrutura física, construção de novas escolas? Aí também tem um interesse econômico disso, né? Eu imagino que deve ter um orçamento, eu não sei detalhes, mas deve ter um orçamento para construção de novas escolas, né? Como é que fica essa questão? O que você pode falar sobre isso? Não sei se é da sua alçada, né? Mas tá, obrigado. Tem mais alguém? Mais um aqui. Obrigada. Mais alguém, gente, que queira vir já para cá? Boa noite, professora. Parabéns pela palestra. Eu ia apresentar uma oficina, se não tivesse, enfim, sido destacada por conta do contexto da greve, sobre esse tema aí. É muito baseada na minha experiência dos meus colegas lá no Rio Grande do Sul. Trabalho como professor desde que me formei, em 2012, e estou morando aqui agora uns 2, 3 anos, e faço doutorado aqui na UFSC. E o meu tema de doutorado está vinculado com o papel dos intelectuais orgânicos. Então, a minha oficina ia abordar essas questões da BNCC. Até convido o pessoal aí que tem interesse sobre o assunto. E a minha questão é mais vinculada àquele slide que tu apresenta lá, o papel do Banco Mundial. Isto. Então, sobre esse slide ali, o papel do Banco Mundial, a minha questão é essa, sobre
qual é essa, enfim, qual é a consequência dessa ação nesse objetivo, né, de formação desse novo ser humano neoliberal, dentro desse contexto que tu cita aí, né? Então, qual o papel disso na formação desse novo ser humano neoliberal, né, do empresário de si mesmo, etc. e tal. Então, seria essa a questão. Obrigado. Bom, Alessandra, parabéns pela palestra. É sempre bom te ouvir. E quando você traz o debate da BNCC, sempre dá um incômodo um pouco, né, sobre os projetos que a gente tem de futuro. A minha pergunta vai ser bem simples, assim, porque é uma coisa que eu tenho refletido ultimamente, sobretudo com relação à geografia aqui em Santa Catarina, e queria ter tua opinião, assim. A BNCC é muito estranha, né? Desde a forma que ela foi formulada, né? Os descritores de habilidades, né? Que mostra certinho o que tem que ter que é uma luva, né? Para a empresa, assim, para elaborar os materiais didáticos e tudo mais, por isso que é tão aderente a essa perspectiva, né? Mas a gente sabe também que ela pode ser regionalizada, né? Então, inclusive, Santa Catarina tem uma própria. Eu queria ter essa sua opinião tua. Como é que você analisa essa perspectiva regionalizada? Se há possibilidades, dentro dessa perspectiva, de romper algumas implicações que são diretas da BNCC nacional, né? E se há possibilidades dessa reforma não acontecer de forma tão drástica ou grave como ela tem acontecido do ponto de vista nacional, né? E se pode ser... reforçar o lugar, sabe? Reforçar como que a região pode acoplar isso e adaptar de uma forma mais robusta, mais cidadã, mais emancipatória. Como que você pensa isso? Obrigado. Mais alguém, pessoal? Não? Bom, eu tenho uma questão. Bem na escala assim, da escola mesmo, Adriana. Falou ali que o Instituto Ayrton Senna, né, tem a parceria aqui em Santa Catarina. E como é que isso se operacionaliza assim, na escola mesmo? Essa parceria chega como apostila, material didático, para saber onde que eles agem mesmo, né? Então, o colega que perguntou sobre a questão da arquitetura escolar, a arquitetura escolar é fundamental, né? Todo espaço nos educa. Então, a organização desse espaço, o que ele nos proporciona, o que nós podemos fazer dentro dos espaços é fundamental para o nosso processo educacional. E as escolas, elas estão dentro de um padrão muito feio, né? Muito quadrado, com poucas possibilidades de uma realização didático-pedagógica que se diferencie, né, do que já está colocado como sentar, ouvir, escrever, né, ter um quadro. Então, isso é fundamental. Do que eu saiba, o MEC tem 3 projetos padrões de escolas. E o que... pode desligar que é aquela gente de promoção. De golpe. Então, 3 padrões de escola, e esses 3 padrões de escola dependem do número de estudantes por escola. Então, tem escola pequena, até 500 alunos, escola grande, média, até 1.000 alunos, e escolas grandes, acima de 1.000 alunos, 1.500 alunos, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis, isso, daí tem as quantidades de sala que eu já não me lembro muito bem, mas deve ser. Eu também não tenho mais certeza disso, teria que olhar de novo. E aqui, por exemplo, nós temos escolas bem grandes, né, que foram construídas a partir já do ensino médio inovador, que é a Escola Jovem do Sul da Ilha, a Escola Jovem do Norte da Ilha, né? O Instituto, que é uma escola enorme também. Então, a tendência é ter escolas grandes que abarquem o conjunto de estudantes aí do ensino médio.
Agora, o que está acontecendo, tanto na Escola Jovem do Sul da ilha, quanto da Escola Jovem do Norte da ilha? Ampliação da escola com construção de anexos. E aí, nesses anexos, principalmente mais salas de aulas ou tipos laboratórios, né, para acontecer as aulas práticas, porque lembro que as questões teóricas e práticas, que são aulas, estudos e práticas, né? Então, o que eu tenho visto acontecer são ampliações das escolas desses projetos padrões com um puxadinho. Exatamente, o anexo é um puxadinho dessas escolas. Tá? A Escola do Norte da ilha ainda tem bastante possibilidade de crescer, porque eles têm um terreno externo de área verde ainda, que provavelmente vai virar mais anexo. E a Escola Jovem do Sul da ilha não tem essa possibilidade pelo local onde ela está colocada, não tem terreno sobrando para isso, né? Então, eu não sei como é que eles vão resolver essa situação. Tá? O financiamento para esses projetos é via FNDE. Então, o FNDE que financia esses projetos de ampliação de escola. E o processo é bem burocrático. Para um sistema de ensino ter, né, uma nova escola ou a ampliação de uma escola. É um sistema bem burocrático. Tá? Não vi nada mudar sobre isso. A intelectual orgânica, que continua ainda hoje no FNDE, é a Guiomar Nano de Mello. Então, essa é uma que perpassa aí desde o início da década de 90, ainda está lá no Ministério. Sai governo, entra governo, ela é uma das que se mantém como uma intelectual orgânica nesse processo. Entre outros, né? Como o grandão lá do Instituto Ayrton Senna, que foi quase ministro da Educação, mas perdeu para o Weintraub. Mozart. A outra é esqueci o nome dela. Esqueci. Mas quando você começa a estudar, né, eu acho que você podia conversar com a professora Eneida Shiroma, que sabe muito dessas coisas. A professora Olinda Evangelista também, né, dos intelectuais orgânicos. Mas eu perdi, tu tinha falado dos intelectuais orgânicos e da questão aqui do Banco Mundial, né? Então, o Mesaros diz que uma educação capitalista, uma escola capitalista, tem duas grandes finalidades, dois grandes objetivos. Uma é a formação das qualificações necessárias para o mundo do trabalho. E a outra é a internalização dos valores da sociedade vigente e da formação de quadros políticos dessa sociedade, né? Ou seja, essa internalização dos valores está no sentido da ideologia burguesa mesmo, né? Internalizar a ideologia burguesa como sua, né? E isso também perpassa pela escola, né? Então, para mim, o Banco Mundial faz muito esse papel de determinar as qualificações necessárias para o mercado de trabalho, os valores a serem internalizados e a ampliação das possibilidades de mercadorização da educação. E é um banco, né?
um banco empresta dinheiro para projetos e recebe de volta esse dinheiro ampliado. Então, ele tem muito interesse em todos os projetos sociais, né? Porque nós somos muitos milhões de pobres no planeta, né? E, portanto, eles também lucram em cima dos projetos sociais. Mauro, a gente poderia responder mais alguma coisa em relação a isso? Isso. E a outra pergunta foi tua? Da BNCC, das questões regionais. Tá. Então, na parte diversificada, eles colocam, isso fica bem claro na lei, né, e na BNCC, que os sistemas de ensino precisam pensar os seus arranjos locais, ou seja, suas necessidades locais, né, para essa organização. Mas quando eles falam em arranjos locais, eles até, falam um pouco de cultura e tal, mas o que interessa mesmo é o desenvolvimento econômico do local. E aí, a vinculação dos itinerários, da formação da juventude, de uma forma vocacional até, né? Para o que está sendo colocado por esses arranjos locais. Claro que nós temos chance aí, né, de, a depender do governo, do Estado, a depender da secretaria, a depender de como eles aceitam as propostas das escolas ou não, de tentar realizar uma proposta que não seja tão limitadora quanto a que está colocada na lei, né, ou na BNCC. Agora, isso vai depender da força das escolas, dos projetos políticos pedagógicos das escolas e de como é que eles vão organizar os itinerários formativos dentro das suas próprias escolas. Tá? Então, depende muito, né, como eu falei, em outros lugares os professores simplesmente se recusaram a fazer. Não aconteceu. Né? Só que nós temos formas de regulação muito fortes, que aí não estão colocadas para esses lugares que eu falei também, né? Então, temos que pensar nessas questões das regulações, da burocratização, do grau de burocratização que nós temos aqui para o ensino público. Né? E outra questão que eu queria trazer também, já na tua pergunta, é que essa proposta, tanto a relação, né, vinculação BNCC e ensino médio, vai trazer um abismo também muito grande entre a formação, a possibilidade de formação na escola pública e nas escolas de excelência. Porque as escolas de excelência vão conseguir oferecer todos os itinerários formativos com as condições necessárias para formar os quadros de excelência. Quanto na escola pública, nós vamos conseguir organizar até 2 itinerários formativos por escola. Ou seja, um abismo no sentido escolar mesmo, né, educacional, entre as diferentes classes. E isso é muito problemático. E isso já aconteceu no período da escola nova, né, lá de 32 até a década de 60, e pode acontecer agora de novo, a depender aí de como vai ser essa resistência. Ok? Acho que é isso, gente. Não sei se respondi a contento, mas é o que eu consigo agora no momento. O Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna, ele assina um acordo, um contrato
com a Secretaria Estadual de Educação. Esse contrato prevê a entrega do material didático, que são as apostilas, tá? De todas as disciplinas, dos estudos orientados e do projeto de vida. Ele faz formação com os professores para a utilização desse material nas escolas e ele faz formação com os gestores da escola, das escolas, né? Da rede aqui estadual. Então, ele atua em todos esses âmbitos. E aí tem os profissionais dentro do Instituto Ayrton Senna, destacados para a elaboração do material, os que vêm dar formação para os professores, os que vêm dar formação para os gestores, e tem acompanhamento nas escolas, gente. E tem um sistema de avaliação a partir de um programa, né, onde os professores têm que preencher e tem quem do Instituto Ayrton Senna acompanha essa avaliação, né, esse preenchimento dessas questões pelos professores. Então, é bastante completo, né, a intervenção do Instituto Ayrton Senna diretamente na escola e diretamente na Secretaria de Educação. Porque tem coisas que os diretores ligam para a Secretaria para saber o que fazer ou se podem fazer, e a Secretaria redireciona para o responsável do Instituto Ayrton Senna responder para a escola. Ou seja, uma subordinação completa. Essa é a nossa realidade em Santa Catarina, no acordo da Secretaria Estadual com o Instituto Ayrton Senna. Okay? É isso. Sim. Que era o projeto piloto de lá, né? Que era o projeto Educação Politécnica, não é? É. Ensino Médio Politécnico se chamava lá. Aqui se chamou Ensino Médio Inovador. Em outros estados se chamou de outra forma. Foi isso mesmo. Uhum. E todas essas experiências compõem o que resultou nessa lei. Por isso que eu digo que não é uma lei de 2017. É uma lei que está sendo construída desde 2009. Né? Então, seria isso, gente. Muito obrigada.